Então, mais uma vez, gente, glória a Deus, né? Queria mandar um abraço para a galera que está no YouTube assistindo. Que o Senhor possa alcançar a vida de cada um, ser ministrado de uma maneira pessoal. Obrigado, Natasha, por ficar. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar ministrando realmente cada um, né? A galera que está na internet. Então, para quem não me conhece, eu sou o Renato Pomada, né? Sou casado com a Tati, né, Vidão? Te amo, coisa mais linda dessa terra. Pai da Mariana, do Samuel, que está por aí. A galera que vem na igreja deve conhecer, né? Bênção, todo mundo é bênção, aleluia, né? Glória a Deus por poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa casa. É uma honra poder, uma honra, uma responsabilidade, um temor, tremor, né? Em estar aqui ministrando mais uma vez. Parabéns, Tati Miller, aniversário. Deus abençoe, que o Senhor possa abençoar cada vez mais a sua vida, que você possa viver a plenitude dos sonhos de Deus. Tem mais alguém de aniversário? Não? Aleluia. Só você, Tati. Exclusivo. Aleluia. Vamos lá, gente. Então, meu nome é Renato, como eu estava falando. Vamos ministrar algo poderoso da parte de Deus. Que o Senhor possa estar realmente encontrando, né? Que o Senhor possa estar falando de uma maneira pessoal e exclusiva com cada um. Em nome de Jesus. Amém? Se vocês puderem estar abrindo Gênesis 12. 1. Posso ler? Amém. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Cremos que ela é viva e eficaz, Senhor, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, ó Pai, que o Senhor fale através da minha boca, Pai, em nome de Jesus, usa-me como um canal de bênção na vida dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor blinde a atmosfera desse lugar, para que nada venha interromper, atrapalhar, Pai, alinha cada palavra ministrada nesse altar com a sua vontade, que encontre lugar próprio no coração de cada um, para que venha frutificar, Pai, em nome de Jesus. Cumpra o seu propósito nessa noite na vida de cada um de nós, ó Pai, que a sua presença seja manifesta, que hoje seja uma noite de cura, libertação, transformação, ativação de destinos proféticos na vida de cada um de nós, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Aleluia, vamos lá. Então, essa palavra é muito poderosa. Diego, se puder deixar para mim no negócio o versículo. Vamos lá. Vamos contextualizar um pouco o que diz essa passagem. E aqui é Deus falando com Abrão para que ele saísse da terra que ele estava habitando, para que ele saísse da terra que ele estava. E qual é essa terra? O que é essa terra? Voltando um pouco no texto, a gente entende que aonde eles estavam, o nome do lugar que eles estavam nesse momento, quando Deus chama Abrão, era Harã. Harã, guarde esse nome. O que é Harã? Quando Abrão, seu pai Terá, seu irmão Naor, e quem que era o nome do pai do Ló, quem lembra? Ninguém lembra? Harã. Pegou? Terá era o pai, Abrão era um filho, Naor era outro filho e Harã era outro filho. Então, eles moravam em Ur dos Caldeus, lá naquela região, e de repente o irmão de Abrão morre, Harã. Então Abrão, está lá em Gênesis 11, se quiser voltar um pouquinho, Diego, se não precisa também. Vou contando aqui e Deus vai ministrando, depois vocês buscam. E então Harã morreu. E a palavra de Deus fala que Terá pegou Abrão, sua esposa, Naor, e foram embora. E Ló também, filho de Harã. E eles foram em direção a Canaã. Essa parte seria legal.
Arã, filho de Arã, filho de Arã. E eles foram em direção a Canaã. Só que de repente, Abrão, Terá, Naor e Ló e as suas famílias passam por uma terra chamada Arã. Como que era o nome do filho que tinha morrido? E a terra que eles passaram era qual? Arã. Nesse lugar, por algum motivo, Terá paralisou. Ele ficou ali, ele estava indo em direção a Canaã. E de repente, quando ele passa por uma cidade que tinha o mesmo nome do seu filho que tinha acabado de morrer, ele paralisa, ele trava. Muitas vezes nós estamos indo para um lugar onde Deus nos mostrou, mas algo acontece no meio do caminho e a gente paralisa. Ele lembrou do seu filho que tinha morrido, daquele lugar de tristeza, daquele lugar de dor, e ali ele parou. Ele estabeleceu uma cidade ali. Ali eles ficaram muitos anos. E daí chega nessa parte que Deus chama Abrão para sair dali. Então Deus chega e fala: sai desse lugar de morte, de tristeza, aonde tudo paralisou, aonde os processos, os planos e os propósitos de Deus para a vida da sua família travou. Então Abrão ali, ele recebe aquela palavra, e aqui entra algo muito precioso para as nossas vidas, porque a palavra de Deus fala que Deus fala assim: sai e vai, que eu te mostrarei. A palavra sai significa renúncia. Para a gente sair de algum lugar, a gente precisa renunciar a algo, largar a mão de algo. E vai significa obediência. Então a gente precisa sair, renunciar, obedecer para ir. E para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Isso vai exercer a nossa fé. Renúncia, obediência e fé é tudo que a gente precisa para continuar caminhando em direção àquilo que Deus tem. Quando Terá paralisou, Abrão muitas vezes falava: pai, mas nós não estávamos indo para lá? Por que o Senhor vai parar, vai deixar essa situação acontecer, travar a vida? Então Deus vem e manda ele sair desse lugar. Deus tem um modo de agir muitas vezes que a gente não entende. Às vezes Ele precisa matar algo para que a gente possa abrir mão, porque senão a gente não abre. A gente fica ali, ainda que esse lugar seja de tristeza, de dor. Eles estavam ali, porque estava tudo cômodo. Renúncia muitas vezes dói, mas o que mais me pega é a obediência. Porque obedecer não depende do lugar onde a gente está. Porque a família tinha saído daquele lugar. E de repente eles chegaram num lugar onde remeteu algo na mente dele e ele travou. Mas quando a gente tem afirmado a certeza que obedecer não depende do lugar e sim da aliança que a gente tem com Deus, a gente continua seguindo no caminho, independente se as coisas mudem, o cenário mude de lugar, as coisas não saem como a gente gostaria, mas a gente continua tendo fé para chegar no lugar aonde Deus nos mostrou. Amém? Ano passado, por isso que eu falo que Deus, Ele sempre tem um começo, um meio e um fim para as coisas. Ciclos, isso fala de ciclos. A gente precisa muitas vezes saber encerrar ciclos na nossa vida. E é difícil, cara, encerrar um ciclo, porque a gente se apega nas coisas. Porque a gente acaba criando raízes, como aquela família criou raiz no lugar onde remetia tristeza.
O ano passado, nessa exata data, nós estávamos na transição da igreja, todo mundo ali meio que sem saber o que ia acontecer, confiando em Deus, obedecendo a palavra de Deus, tendo fé que a terra que Ele estava nos mostrando, era Ele que estava nos direcionando. Só que exatamente nesse mesmo dia, numa quinta-feira, só que lá tinha um ano, né, um diazinho, era dia 25, dia 25, dia 24, não lembro, hoje é dia 24. Aí, fomos jogar bola, galera aqui da igreja, pá, aleluiadaço, irmão. É tipo ping-pong, só que sua mais. Aí, pá, vamos jogar bola, tá todo mundo feliz, né, aleluiado. Quebrei meu pé. Jogando bola, nem tava no lance. O cara caiu em cima do meu pé, quebrou. Fez esse barulho mesmo, cara, só que foi bem mais feio. Aí, cara de Deus, né, todo mundo falando, vai no médico e tal, beleza. Falei, não, amanhã eu vou. Só que detalhe, no outro dia, eu ia visitar minha avó, que estava no hospital. 81 anos, e estava no hospital internada. Falei, não, depois que eu for visitar ela, eu vou no médico. Aí beleza, com o pezão estourado e tal. Chegamos no hospital, né, Deus permitiu, entrou todos nós ver ela e tal, foi uma benção. Mas resumindo, vou resumir bem porque é embaçado. Saímos do hospital, fomos no médico, a médica falou que tinha fraturado, né, ia ter que fazer cirurgia. Falei, não cirurgia não. Não, você que sabe então, colocou lá, fica aí então, beleza. No outro dia, acordei com a notícia, a médica me ligando que a minha avó tinha falecido. Passar por Arã, né? Terra de tristeza, um momento ruim. A gente nunca está preparado para isso. Aí beleza. Então nós estávamos num momento bem turbulento, bem complicado, achando que as coisas iam romper, e de repente Deus breca tudo. Minha avó faleceu, quebrei meu pé, várias outras coisas acontecendo, né? A igreja se mudando e tal. E a gente ali naquele sentimento. Aí fui no médico mais uma vez, 97 dias sem pôr o pé no chão, cirurgia, paralisado. E agora, Deus, o que vamos fazer? E Deus começa a cuidar. Ciclos começam, ciclos terminam. Lembra que eu falei? Exatamente um ano depois, o Senhor coloca a gente aqui para ministrar algo, para falar da palavra de Deus, para falar do cuidado, da aliança, da obediência e da fé. Porque Deus, Ele não tem que explicar nada para a gente. A gente só precisa confiar, entender e saber que Deus vai movendo, vai cuidando, vai tratando, para que a gente possa pôr para fora aquilo que Ele tem colocado dentro de nós. Amém? E hoje estar aqui é mais um momento desse, mais um ciclo. A gente precisa entender, abrir mão das coisas muitas vezes, para que Deus possa derramar algo sobre a nossa vida. Olha que doideira. A palavra fala lá em Gênesis 12, né, que o Senhor faria de Abrão bendita todas as famílias. Amém? Todas as famílias todas as famílias, de todas as linguagens, desde o grego, no hebraico, em todas, todas. Só que Deus, quando a gente falha na aliança com Deus, em algum momento, Ele sempre vai levantar alguém para restaurar. Quando Deus estava tipo assim, de cara, arrependido de ter criado um homem, né? Ele manda o dilúvio, aí ele encontra uma família, Noé. E ele manda Noé fazer uma arca, todo mundo sabe a história. Mas ele quer transformar, restaurar a terra inteira por causa de uma família, uma única família que ele encontrou. Aí ele coloca todo mundo na arca, tem um dilúvio, para o dilúvio, né? Beleza, a arca para, eles vão sair, Noé desce da arca, faz uma vinha, todo mundo sabe a história, se embebeda da vinha. Aí vem o Cã,
vê a nudez do seu pai e Noé expulsa ele dali. Aí Noé fala assim, uma família que era para salvar a terra, amém? Está todo mundo entendendo? Aleluia. Então uma família era para salvar a terra. Aí Cã é expulso pelo pai. A palavra fala que Noé amaldiçoou Cã e mandou ele para fora. Aí Cã vai embora, estabelece uma cidade chamada, quem sabe? Canaã. Olha que doideira. Deus é Deus todo o tempo, de geração em geração. Aí, através de uma família, um pai que amaldiçoou seu filho, mandou embora da terra, Deus levanta um homem chamado Abraão, que é o pai de multidões, que vai fazer com que todas as famílias da terra sejam benditas no seu nome. Para quê? Para onde que ele vai? Para Canaã. Então a promessa, olha que doideira, quando Deus vai restituindo as coisas, isso fala de remissão, de restituição, porque Deus leva Abrão para Canaã, aonde um pai amaldiçoa o filho, que sai da presença do pai. Deus manda o pai de multidões ir restaurar essa terra, estabelecer uma família, para que aquela família seja, através dele, abençoada todas as famílias da terra, amém? Então não importa, Deus, Ele sempre vai tratar, vai restaurar, né? O pai amaldiçoa o filho, ele é expulso, o pai de multidões, aquele que faria bendito todas as famílias da terra, Deus manda para aquele lugar para restituir a terra, para que possam realmente ter uma aliança com Ele, amém? Então muitos de nós, muitas vezes, né, podemos colocar, meu pai amaldiçoou, meu pai não foi um bom pai, meu pai não me tratou direito, ele me mandou embora da casa. Mas quando Deus vem, Deus é o próprio pai que vai, pega, leva você para essa terra onde Ele prometeu e restaura todas as promessas que estão sobre nós. Aleluia. O que eu estava falando, viu? Esqueci. Aleluia. Isso fala de remissão. Deus não queria que Abrão fosse bênção só para a família dele, mas que ele fosse família, bênção para todas as famílias da terra. Às vezes, né? Ele era bênção lá na família dele. Quando ele estava lá, pai, irmão, Ló, tal, todo mundo, ele já era uma bênção. Mas quando ele decide abrir mão, renunciar aquilo e obedecer à voz de Deus, ele se torna uma bênção para nações. E às vezes a gente está num lugar aonde as pessoas já receberam aquilo que a gente tinha para dar. Às vezes a gente está num lugar onde foi bênção, uma bênção. Já fomos usados por Deus. E a gente não entende que mesmo a gente já sendo bênção para algumas pessoas, Deus vai nos colocar para ser bênção para várias pessoas. Porque se Deus não te tira desse lugar, que aparentemente é um lugar de dor, de tristeza, para te colocar realmente num lugar onde as pessoas vão ver aquilo que Deus fez na sua vida, na sua família, na tua geração, a gente fica naquele lugar. E quando a gente perde isso, a gente não entende. Abrão era bom em obedecer, é bom em renunciar, ele não questionava Deus. E quando a gente tem que entregar algo que é bom, e quando a gente tem que entregar algo que foi bênção, Abrão entregou o seu filho, que era o filho da promessa. Deus prometeu e ele entregou. Então quando a gente precisa entregar algo que é bom, Deus vem e fala, não precisa matar o menino não, ele devolve o menino, e daí ele recebe aquilo com autoridade. Sempre que a gente está disposto a entregar algo para Deus, no altar do Senhor, Ele nos devolve com autoridade sobre aquilo. Muitas vezes passamos por podas, muitas vezes a gente acha que acabou. A poda dói demais, mas a palavra fala que quando a gente passa por poda, é para dar mais frutos ainda. Mas tem uma outra poda também, que só fica o cotoquinho assim, ó. Só um negocinho. Só que a palavra também tem uma promessa para isso. Jó fala que ainda assim
que a árvore seja cortada. Ainda que a árvore seja cortada, ela não foi podada, ela foi cortada. Há esperança para a árvore cortada. E ao cheiro das águas voltará a brotar. Ao cheiro, não é nem água passando, é só o cheiro. Isso fala de esperança. Ainda que a gente possa ter sido cortado, pareça que está morto, mas vai voltar à vida. A palavra de Deus fala que ainda aquele que esteja morto viverá. Viverá. Aleluia. Só que quando a gente decide, opta por fazer uma aliança com Deus, a gente não sabe o que Deus vai fazer lá na frente. A gente não sabe o que Deus vai mover. Quando a gente aceita aquilo que Deus tem para nós, fala: Deus, tá bom, eu vou sair, né? Eu aceito sair, eu aceito te encontrar, eu aceito, entrego a minha vida para o Senhor. Ele vem e restaura não só as nossas vidas, não só a nossa geração, mas a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão ao redor. Isso é ser bendita todas as famílias da terra. Eu já contei a outra vez. Quem estava aqui a outra vez que eu ministrei? Cara, vocês são... Nem Israel se viu tamanha fé, e vocês voltaram. Aleluia, glória a Deus. O pastor Felipe é um homem de Deus mesmo, né, cara? A gente já sabe que ele é um homem de Deus total, mas ele está levando a sério ser forte e corajoso, né? Pode deixar nós ministrar aqui. A gente te ama, pastor. Estamos com saudade, volta logo. O que eu estava falando? Ninguém estava prestando atenção? A gente se torna bênção para toda a família quando a gente decide levantar a mão, aceitar Jesus, né? Colocar aquilo diante de Deus. A gente não imagina o que Deus pode fazer, o que Deus pode alcançar, né? Lembrei que eu ia falar. A outra vez que eu ministrei, eu contei um pouquinho do meu testemunho. Eu não vou contar agora porque não vai dar tempo mesmo. Mas não dá, né? Já falei. Mas falei da minha filha, né? Falei que eu tive um ataque cardíaco com 21 anos, né? E há 21 anos eu me converti, né? E Deus transformou. Só que há 21 anos atrás, quando eu tive esse ataque cardíaco, né? Já contei outra vez. Meu pai me levou morto lá para o hospital, lá tal, né? Usava muita droga, né? Isso eu falei na outra vez. E tive esse ataque cardíaco. Só que 21 anos atrás eu não conhecia Jesus. Ninguém na minha família era convertido. Ninguém conhecia. Ninguém nunca tinha ido numa igreja. Era outras religiões a nossa galera. Só que a gente nunca sabe o que Deus vai falar. Lembra que eu falei? Aquele que esteja morto, ainda que esteja morto, viverá. Então naquele dia quando meu pai me levou morto para o hospital, a gente não sabia o que Deus ia fazer. Só que de repente a gente faz uma decisão. Deus fala: sai desse lugar de morte, sai desse lugar de maldição, de dor, de tristeza, tá te matando. A gente renuncia, obedece e tem fé. Aí a gente sai desse lugar. Eu já namorava com a minha esposa, já falei isso a outra vez, né? Estamos casados há 21 anos, morando junto. Única, amém? Aleluia. Né, amorzão? Coisa linda dessa terra. Não, tem que deixar bem claro, né, cara? Porque, nossa, estou há 21 anos casado, mas daí 5 com 1, não, Carmelo. Né? E daí, era só eu, cara. Era só eu. Aceitei Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. De repente, Deus tratou nosso relacionamento, ficamos bem, pá, aleluia. Um dia estava morto, outro dia estava casado. Só que a gente não entende o que Deus vai fazer. Aí hoje a gente tem 2 filhos. Quando a gente faz uma escolha, uma obediência por Deus, Deus vem, restaura, restitui tudo aquilo que ficou para trás, né? Legados que às vezes estão na nossa família de geração em geração, por algum de nós, os antepassados e tudo mais, não aceitarem aquilo, ficam sobre nós.
Lembra que eu falei que Deus falou, para Noé, a família, salvar a terra? Gerações depois, Abraão vai na mesma terra, conquistar, como pai, restaurar o que o pai tinha amaldiçoado o filho. E daí, cara, eu paro para pensar muitas vezes, cara, quando a gente decide deixar Deus mover. Então, eu era um menino de 21 anos, que tinha acabado de ter um ataque cardíaco, aceitamos Jesus, Deus restaurou nosso relacionamento, casamos, tudo certinho, pá. Daqui a pouco vem uma filha, daqui a pouco vem um filho. E esses dias, cara, eu pensando, parece que eles sempre estiveram com nós. Parece que eles sempre estavam com nós. A gente nem fala com nós, né? Você é professora, desculpa. Sempre tiveram com a gente. Parece que eles estavam com a gente desde sempre. Não sabe, vai viver sem. Não sabe mais chegar em casa, não ver um filho, sabe? Isso é uma palavra, porque a palavra fala que Deus nos conhece desde a fundação da terra, e todos os nossos dias estão alinhados e escritos na palma da sua mão. Então, se a gente está vivendo isso, é porque a gente era para a gente viver. Então, quando a gente tem esse sentimento que Deus estava sempre com a gente e nossos filhos, é porque eles estavam desde a eternidade. Então, está só se cumprindo uma palavra, uma promessa de Deus. Imagine se há 21 anos atrás, cara, eu não tivesse optado, aceito não, porque era eu que estava errado, foi Jesus que me aceitou, mas que eu tivesse feito essa aliança com Deus. Imagine, cara, nunca ter pego os filhos no colo. Nunca sentiu o cheirinho deles. Sai daí, Samuel. Mariana. Nunca brigar com eles. Sabe, cara, olha o que Deus faz. E Deus vai alcançando, alcança meu pai, alcança minha mãe, minhas irmãs, quem quiser que se alcance, mas Deus faz. Amém? Quando a gente... Eu quase chorei aqui. O que eu estava falando mesmo? Lembrei. Então, quando a gente decide optar e aceitar, renunciar, obedecer e ter fé, Deus cumpre aquilo que está sobre nós, aquilo que está sobre as nossas vidas. E é muito bom quando a gente vive as promessas de Deus. Só que tudo passa por um processo. Às vezes a gente acha que a nossa maturidade, né? Às vezes Deus precisa moer a nossa infantilidade para gerar em nós a maturidade. A palavra fala que no tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere de um escravo. Mesmo tendo direito a tudo, ele não pode desfrutar. Então, às vezes, Deus tem bênçãos para a nossa vida que a gente precisa largar a nossa infantilidade para amadurecer na presença de Deus. Quando eu falo de amadurecer, eu não falo de ser chato. Tem um xiita, né? E tem uns chato. Não precisa ser chato, mas maduro. Honrar a palavra que sai da nossa boca. Honrar aquilo que sai. A gente fala de alinhamento muitas vezes, né? Na intercessão a gente é vibrado em alinhamento. Tempo de alinhamento, aleluia. É muito doido. Só que o alinhamento mais poderoso dessa terra é um alinhamento com a nossa palavra, com as nossas atitudes. Quando a gente alinha as nossas palavras com as nossas atitudes, Deus move. Isso é maturidade. Isso é honrar. Isso fala de identidade. No meio dos processos, a gente acha que a nossa identidade é firmada por um propósito. E muitas vezes é o contrário. O propósito se cumpre quando a nossa identidade é firmada em Deus. A gente às vezes acha que a gente é o que os outros falam. A gente às vezes acha, o cara é assim brabo, não sei o que e tal. Daí a gente vê alguém andando na igreja, o cara é uma benção, vou andar meio que assim, eu vou ser benção. Não, o cara prega, sim, vou ser benção. Não, o cara é benção. A gente acaba pegando um pouco de cada um, esquece de ser quem a gente é, vai tornando aquele ornitorrinco, né? Cabeça de um bicho, roupa do outro, tênis do outro. Não combina ornitorrinco, é um bicho estranho, cara.
A gente precisa ter a nossa identidade, seja um pardal, seja a águia, né? Seja um pardal. Minhoca, qualquer coisa, mas seja você. Não queira copiar. Para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. A identidade é sua. Se você está querendo ocupar o lugar de alguém, você não vai viver aquilo que você tem no seu lugar, e aquela pessoa que era para estar no teu lugar não vai estar. A gente acha que o propósito, o processo é isso. Não, cara. A gente se preocupa com tanta coisa no propósito, no processo, e acaba esquecendo de ser quem a gente é. Um dia a gente foi viajar, e daí, você sabe, viajar, compra roupa, compra um tênis, Havaiana nova, faz sombreira, raspa o sovaco, tudo. Se prepara para viver o propósito de Deus. Vamos viver o propósito de Deus, vamos viajar e tal, as crianças, roupa nova, conjuntinho, tudo bonitinho. Beleza, tal, correria, cara, porque você tem 2 filhos, você chegar 10 minutos atrasado no lugar, você já está adiantado. Então, é complicado. Daí, correria, saímos cedo de casa e tal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Estão felizes ainda? Não? Amém. Aí, saindo correndo de casa e tal, chega no aeroporto, tal, correria, a Havaiana estralando, porque a Tati corre assim, né? Não, amor, não é assim. Vai estralando a Havaiana, correndo, arrastando mala, Mariana, Samuel e todo mundo, tal, louco de faceiro, apresentamos o negócio. Daí a moça olhou, tá, beleza, pode ir e tal. Beleza, ela olhou, mas e o Samuel? Cadê a identidade do Samuel? A Tati, está aqui? Você está vendo aqui? Ela, não, moça. Isso é uma cópia. A cópia não entra. Nós ficamos desesperados naquele momento. Cara, planejamos tanto, cara. Olha aí, eu estudei a palavra, li o devocional. Nossa, jejuei de Daniel. Mas na hora da identidade era uma cópia. A cópia não entra. Daí nós desesperados. De repente Deus pegou assim, cara, a mulher falou, mas faz uma coisa, vai vocês duas. Eu falei, nossa, eu vou ficar 1 semana em casa sozinho. Já. Essas férias que eu queria. Não, tô brincando, tá mais rápido. Aí tal, vai vocês duas, e daí vocês, vai em casa, busca a identidade, vocês vai no outro voo. Eu falei, irmão, eu moro em Tatuquara. Entendeu? É quase ir pro Rio de Janeiro. Aí ela, não, vai lá, tal, depois tal, você volta, tal. Eu falei, nossa, beleza. Aí pegou, voltou, eu e o Samuel, de boa. Já nem tava murmurando mais, que eu já tinha murmurado aquela vez, lembra lá da panela que virou? E eu falei, nem vou murmurar mais, né, cara? Fui tentando entender o que Deus queria fazer. Aí tal, a Tati fui lá pra casa, voltar. E naquele momento, quando eu tava indo pra casa, Deus começou a ministrar. Muitas vezes a gente esquece a nossa identidade. E eu levando o Samuel para casa, vamos pegar a identidade. E aí Deus começou a ministrar. Mas fica tranquilo. O Pai pega você e leva você para casa. E onde a gente guarda a identidade original, os documentos original? Não é no lugarzinho fechadinho, escondidinho? Tipo esconderijo, pequenininho, escondidinho. Lugar secreto. Então Deus Pai pega a gente, nos coloca num lugar seguro com Ele, nos leva até um lugar secreto, restaura a nossa identidade original, e aí a gente pode viver o propósito. Então muitos de nós às vezes precisa tomar esse posicionamento, entender, receber de Deus quem você verdadeiramente é, para cumprir o propósito. Abraão sabia quem ele era, ele restaurou, e de geração em geração Deus vem restaurando. Abraão, Isaac, Jacó. Abraão entregou, fez aliança. Isaac desentulhou os poços do seu pai, restaurou aquilo que estava retido. Mas os dois também quebraram a aliança uma vez com Deus.
Né, eles mentiram, das irmãs, você sabe, né? Que Sara era irmã, Abraão mentiu, Isaac também mentiu. E daí Isaac gerou Jacó, que o nome dele era mentiroso. Lembra disso? Então Deus sempre está tratando alguma coisa que fica para trás. E quando Deus pega Jacó, que mentiu, que usurpou ali o seu irmão, aí ele tem que fugir. Jacó tem que fugir. E quando ele foge, agora é mistério. Vou até tomar água. Eu esqueci o que eu ia falar, eu tomar água para ver se eu lembro. Lembra de Abrão que foi em Canaã restaurar o filho que tinha sido amaldiçoado pelo pai? Que era Cã. Aí Jacó sai, rouba ali o direito de primogenitura, tem que fugir. Só que quando ele foge, olha que doideira. Ele vai lá para casa do Labão, encontrar Raquel e Lia. Só que sabe aonde que é essa cidade? Ninguém sabe. Aonde Abraão tinha parado, lembram? Arã. Quando Jacó vai encontrar Labão, Lia e Raquel para se casar, ele vai parar em Arã, naquele mesmo lugar onde 3 gerações atrás era um lugar de dor, de tristeza, de morte, onde um filho tinha morrido e Deus tinha mandado o seu avô sair daquele lugar para conquistar a terra. Ele volta para lá fugido. E daí ele entende que ele tem que voltar para corrigir, porque ele também estava fugindo do seu irmão. Então ele vai até Arã, casa e volta. Quando ele está voltando, Deus toca na vida dele, muda o nome dele, amém? Lembra dessa história? Para que ele restaure. Então muitas vezes Deus tem nosso nome mudado, Deus tem mudado o nosso nome. Isso fala de restauração, de esquecer. Isso fala de restaurar a identidade original. Muda, você não é o que os outros falam, você é o que Deus fala sobre você, amém? Então quando ele volta, ele tem o nome mudado, ele tem o nome transformado, daí ele vira Israel, todo mundo sabe dessa história. Só que não para por aí. A restauração de geração em geração, transformação. Lembra que eu falei que era só eu que tinha morrido, taranã? Deus restaurou, tocou minha filha, meu filho, pá, pegar o filho no colo, casar, restaurar, família, tudo mais. Então quando a gente é tocado por Deus, a gente vai identificar até onde chegou a maldição, aonde chegou o lugar ruim, a coisa ruim, a tristeza, e a gente para em nós, porque quando Jacó volta, ele tem os filhos e tudo mais, e Raquel engravida, ela engravida de José, e depois ela engravida de Benjamim. E quando ela vai dar à luz a Benjamim, ela morre. Todo mundo sabe essa história? Amém? Ela morre nesse momento do parto. Só que antes de morrer, ela dá um nome para o bebê. Quem sabe o nome do bebê? Não era Benjamim, era Benoni. Então a Raquel dá o nome de Benoni. E ali, um homem que foi tocado por Deus, transformado, nome mudado, que Deus restaurou, Deus rasgou a escrita de dívidas. Quando ele vê que aquilo ia se repetir mais uma geração, e ele escuta a mulher dele falando, nosso filho vai se chamar Benoni. Benoni significa tristeza, amargura, dor, tristeza, morte, choro. Nunca mais. Aí Jacó se levanta e fala, não, meu filho não vai se chamar isso, meu filho vai ser Benjamim. Ali ele quebra o escrito de dívida. Então quando a gente é tocado por Deus, quando a gente recebe esse toque de Deus, Deus ele muda o nosso nome, ele transforma a nossa história. Aquilo que era tristeza, maldição, dor, ele transforma. É assim que a gente vê que pode se repetir numa próxima geração. A gente fala, não vai. Se eu separei, se eu divorciei, se eu usei droga, meu filho não vai. Se eu via minha mãe apanhando do meu pai, a minha filha não vai. Eu não vou. A gente não aceita isso.
Amém? Então a gente rompe com o pecado, Deus restaura, a gente fecha a aliança, fecha a brecha, e a história ruim não se repete, para que a próxima geração não precise voltar atrás e corrigir aquilo que a gente fez de errado. Ai, cara, esse relógio ainda está errado. E o que eu estava falando? Então é isso, gente. Sabe, a gente precisa se levantar, se posicionar, amadurecer e romper, guardar a posição de autoridade que Deus nos deu. Marido é marido, não é filho. Marido é marido, cuida da esposa. Não adianta você ser marido e querer ter uma vida de solteiro. Não é. Teu lugar de autoridade é na tua casa. Esposa é esposa, não é filha. Tem que honrar, tem que cuidar. Filho é filho, tem que honrar, tem que respeitar. Se você não guarda a posição de autoridade que Deus te deu, você não é um agente de transformação, mas você é um agente de maldição na sua vida, na sua família. O sair da terra, muitas vezes, é sair de uma mentalidade escrava. O sair da terra dos seus pais, da sua parentela, não é só um lugar físico. Não é só um lugar onde você foi maltratado, onde teve tristeza, dor, choro, mas é um lugar espiritual, é sair de uma mentalidade escrava, uma metodologia de vida, planos e padrões familiares que são errados. E quando você se levanta para colocar em prática aquilo que Deus tem, Deus transforma. Isso é sair da terra. Isso é sair da terra, sair dessa mentalidade. Às vezes a gente vê nossos pais tratando de um jeito, é a maneira que eles entendem, mas não quer dizer que é o correto. Funcionou até aqui, mas não funciona mais. Muda, transforma. Às vezes você tem um relacionamento e fala, não, mas meus amigos tinham um relacionamento assim, eu achava legal. Não, muda a mentalidade, sai da terra, sai da parentela. Isso é sair, a gente acha que isso é só casar, tem que sair de perto da mãe, do pai. Não é só isso, é também, né? Não só. Sabe, cara, às vezes a gente se torna refém daquele lugar. Às vezes a gente se torna refém de situações que são cômodas pra gente. E dá muito trabalho mudar. Dá muito trabalho mudar. Pode chegar o louvor, se quiser. Já estava chegando, porque está acabando o tempo, né? Tipo, já é meio que um sinal. E é isso. Quando a gente entende a nossa posição de autoridade, a gente restaura aquilo que tinha, né? E a maldição que muitas vezes, né? Pai fica falando maldição, né? Parece uma coisa ruim, né, cara? Coisa pesada do mal. Mas a maldição é só não ter a bênção de Deus. Pecado, a gente acha que é pecado e tal, do mal. Mas pecado é errar o alvo. Se você não está no lugar que Deus te colocou, você está pecando. Se você não está no lugar onde Deus te designou, você está pecando. Às vezes a gente vem na igreja, domingão, pau torando, pá, céuzão na terra, fogo nos olhos, presença de Deus, aleluia. Aí na segunda, o fogo que estava no olho de Deus já muda de lugar. Sabe para onde vai, né? Então a gente fica oscilando. Cara, a gente não tenta entrar na cultura de Deus, mas a gente tenta trazer a nossa cultura mundana para a igreja. Meu corpo e minhas regras. Não é. O corpo de Cristo é a regra de Cristo. Quer viver o que Deus tem para você? Regra de Cristo. A gente fica, a gente vai sincretizando as coisas. Sou cristão evangélico. É tipo um crente de Curitiba. De manhã, coloca lá Cassiane, pá, tal, aleluia, glória a Deus. Aí de meio-dia, fazendo almoço, coloca, como é o nome? Sertanejo? Maria Mendonça. E daí já vai pro sextou. No mesmo dia, cara, igual Curitiba, sol, chuva e coisa.
Eu sou cristão evangélico conectado libriano. Um ascendente. Um ascendente. Esquece, irmão. Se posiciona. É difícil, mas vale a pena. Nos honra. Amém? Queria convidar quem nunca fez uma oração realmente reconhecendo que Jesus é o único suficiente Salvador. Sabe, cara, eu tenho um amigo, a gente não sabe o que carrega dentro da gente, a presença de Deus. Eu tenho um amigo que ele é Orives. Orives. É Orives. Não de feio. Orives que mexe com ouro. Se bem que ele é feio, então é os dois. Ele mexe com ouro. E ele junta, o ateliê dele era na casa dele. Era na casa dele e tal. E durante o ano inteiro ele junta o lixo. Juntava o lixo da casa dele. Aspirador. Juntando, guardava o saco do aspirador do lado. Passava o aspirador, guardava o saco do aspirador lá. Na casa dele tinha cachorro, tinha um monte de coisa, comida. Naquele lixo tinha cocô de cachorro, comida, tinha de tudo. E aí um dia na casa dele lá tal, fui fazer um negócio com ele lá, eu dei funga, por que você guarda todo esse saco, cara? É que eu queimo depois. E dentro desse lixo todo, eu consigo garantir as minhas férias, porque sai muito ouro daquele lixo. Por causa que fica no ambiente. E aquilo que ele pega ali, ele guarda naquele saco, e quando ele queima tudo. Ele queima as impurezas, ele queima os pelos do cachorro, e daquilo ali começa a escorrer ouro, de verdade. E naquele momento Deus começa a falar comigo, porque essa é a nossa história. Essa é a nossa vida. Deus pega um monte de lixo e fez um monte de cocô de cachorro a vida inteira, um monte de coisa errada, pega num saco dele, saco de lixo de Deus, começa a queimar com o fogo do Espírito, começa a queimar com a palavra, começa a queimar com a sua presença, vai tirando toda a impureza, vai queimando, e daquele lixo sai ouro. Sai ouro, ainda que seja pouco, mas sai. E na vida de cada um de nós aqui tem muito ouro. Talvez você não enxergue o que você carrega. Talvez você não entenda aquilo que você tem para transformar a sua família. Talvez esteja um pouco escondidinha no mundo de droga, no mundo de pornografia, no mundo de adultério. Mas deixa Deus entrar, deixa Jesus tocar, deixa Ele vir com o seu foguinho, queimando toda a sujeira, para que você possa ver o ouro. E quando o ouro está puro, ele reflete a imagem daquele que está trabalhando. Isso é o que Deus faz. Quando Ele nos queima, nos limpa, nos purifica, a gente começa a refletir a imagem de Deus. Amém? Então, a gente pode baixar nossa cabeça, baixar um pouco. Eu queria fazer uma oração com cada um de nós. Aqueles que nunca fizeram essa aliança com Deus, que nunca entregaram a sua vida para Jesus. Deixa Jesus entrar. Entrega a sua vida a Jesus. Mateus 10:32 fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Então eu queria realmente te encorajar. Aquele que deseja entregar a vida para Jesus, levanta sua mão, repete essa oração comigo e deixa Deus entrar. Deixa Deus transformar, porque você não sabe o que Deus pode fazer nas próximas gerações. Repete essa oração comigo.
Senhor Deus, Senhor Deus, eu quero confessar diante de Ti que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. E a minha vida só pertence a Ele. E eu confesso que eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, e ressuscitou, e está à direita de Deus Pai, e a minha vida só pertence a Ele. Em nome de Jesus. Aleluia, aplauda. Essa é a melhor decisão que você pode ter tomado na sua vida. Essa é a porta de entrada para que Deus possa entrar e mover, transformar a sua vida em nome de Jesus. Esses irmãos são os irmãos do Welcome. No final do culto eles vão estar ali. Passe por ali, deixe seu nome, eles vão te encaminhar para um GC, eles vão te encaminhar realmente para que a gente possa ter uma conexão, que eles vão orar com vocês, vão derramar Jesus na sua vida, que vocês possam ter aliança não só com Deus, mas também com pessoas que vão te aproximar de Deus. Amém? Glória a Deus, Portuga, aleluia, obrigado, passem lá, falem com eles que eles vão direcionar para um GC. Queria convidar todo mundo a estar de pé, fazer uma última oração, já estamos terminando. Quando a gente ministra esse louvor, o Espírito Santo possa estar ministrando a vida de cada um de nós. Qual é a terra que você tem que sair? O que é aquilo que você precisa entregar? Qual é o lugar que você tem que sair para que Deus possa te direcionar para onde Ele quer? Que o Senhor possa estar restaurando a sua aliança contigo, que você possa estar entendendo aquilo que você precisa abandonar, que você possa estar saindo desse lugar de tristeza, de dor, de amargura, de morte e caminhar para a terra que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus, entregue isso no altar, se posicione para que você possa viver as promessas que Deus tem. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, amém, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar visitando o mais profundo da alma de nossos irmãos, Pai, de todos nós, que o Senhor possa realmente, ó Pai, estar testificando essa palavra, Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos nos posicionar, colocar diante do Senhor aquilo que precisamos entregar, sair do lugar onde o Senhor já nos mandou sair, Pai, entregar aquilo que mesmo que tenha vindo do Senhor, foi para um tempo, mas que a gente possa entregar ao Senhor e receber o que o Senhor tem para esse tempo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar na vida dos nossos irmãos, Pai, restauração, restituição familiar, restituição de bênção, restituição espiritual, Pai. Todo o legado que estava sobre a vida dos nossos antepassados por quebras de aliança foram rompidos, Pai. Que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas, Pai.
sobre a nossa igreja também, Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que precisamos de Ti todo o momento, Pai, e que a gente possa realmente continuar caminhando em direção à terra que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, gente, obrigado, glória a Deus, que o Senhor possa ministrar a vida de cada um de vocês, que o Senhor possa realmente mover um ambiente de paz na casa de cada um que quando chegar, que a presença de Jesus esteja com cada um de nós, que ao caminhar a gente possa realmente sentir a presença e manifestar a presença de Deus, em nome de Jesus. Levante sua mão direita. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória!